Daí também não é, digamos, muito positivo, né? Mas, enfim, irmão, vamos lá. Marcos, capítulo 5. Versículo 1. Diz assim: E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Amém? Somente até aqui, eu convido a igreja para sentar. Hoje está conosco também o irmão Gelson. O irmão Gelson, ele congregou conosco, foi embora para o estado do Paraná. Já está há alguns anos no Paraná e agora ele está passando uns dias aqui em Joinville, ele com a minha filha. Levanta a mão, Gelson. Está lá o Gelson com a Raquel, Jeremias. Quem está orando aí por eles também, diga amém, Jesus. Então, estão de passagem aí. Deus abençoe o Cristo também, com a Cássia que está aí. Irmão Elvis com a Josi também, Deus abençoe. Irmão, vamos falar um pouquinho aqui do Gadareno. Quem prestou atenção na leitura? Meu Deus do céu, né, irmão? O que vocês acham? Como deveria ser a vida desse rapaz, né? Morava no sepulcro. Diz a Bíblia que muitas vezes preso, quebrava a cadeia. Colocavam-se grilhões, ele fazia com que os grilhões se tornassem em migalhas. Diz a Bíblia que ele clamava de dia e de noite. Era uma pessoa que não tinha paz. Né? A gente que tem paz, quando chega à noite, já vai procurar um cantinho, dormir, descansar, recuperar energia para o dia seguinte. Ele não. A Bíblia diz que ele clamava de dia e de noite. Era uma pessoa que não tinha paz, não tinha sossego, não tinha descanso. E diz a Bíblia também, meus irmãos, que ele se feria com pedras. Esse se feria com pedras, isso quer dizer que ele se automutilava. Então, ele tinha um sofrimento, uma angústia, uma aflição tão grande na vida dele, pelo fato de ele se encontrar possesso por demônios, que a Bíblia diz que ele se feria com pedras, ou seja, ele se automutilava, pegava pedras cortantes, se cortava, rasgava sua carne, se feria com as pedras. Conhece alguém que já praticou automutilação? Teve alguém na família que praticou algum tipo? Alguém conhece alguém que faz isso? Por que uma pessoa se mutila? Essa é a grande mentira do alívio. Então, a pessoa ela tem um sofrimento emocional muito grande, né? Ela tem um sofrimento emocional muito grande, e aí o diabo sugere que se você se ferir, a tua carne vai doer, mas não vai doer tanto quanto emocionalmente você sofre. Então, o diabo ele sugere que a pessoa faça uma troca, né? Que ela sinta dor na carne, em vez dela sentir aquela dor emocional. E muitas pessoas, quando estão com problemas emocionais, eles acabam optando pela automutilação. Corta pulso, faz corte em qualquer parte do corpo, tenta, às vezes, se mutilar, causar alguma dor física, tentando afastar a dor emocional. Então, esse ferimento físico, o propósito dele é afastar a dor emocional. O maior problema desse homem aqui não era fisicamente. O maior problema desse homem aqui era emocionalmente. Né? Veja que ele morava num sepulcro. Imagine, irmão, qual é a expectativa de vida que uma pessoa tem morando num sepulcro. Na época, as sepulturas eram abertas em rochas, era uma espécie de caverna. Os corpos eram colocados ali. Certamente esse sepulcro não tinha cadáver, deveria ter talvez restos mortais. E ele morava ali. Todo mundo tinha medo dele. E as pessoas pediam para as autoridades agirem. Note que a Bíblia diz que ele era preso.
Só que o problema dele, irmãos, não seria resolvido através da polícia, da força bruta. O problema dele, irmãos, não era para a polícia. Nós temos uma cadeia, irmãos, que ela tem centenas de presos aqui em Joinville. Me parece que passa de 2.000 presos agora. Tu acha que a cadeia vai resolver o problema de todos esses presos que estão lá? Tu acha que quando esses presos saírem de lá, eles vão procurar um trabalho, vão procurar uma igreja, vão procurar se reunir com a família, buscar valores? Você acha que todos irão fazer isso? Não. A maior parte dos presos que estão nas cadeias, com exceções, não vou generalizar, com exceções, mas a maioria deles vai sair no mesmo propósito: crime, violência, roubo, tráfico, prostituição, homicídio e essas coisas que a gente sabe que as pessoas cometem. Por quê? Porque o maior problema dessas pessoas, irmãos, não pode ser resolvido pela cadeia. Quando a polícia mata alguém que é de alta periculosidade, a sociedade respira e diz: graças a Deus, morreu menos um. Pois é. Mas será que essas pessoas elas não podem ter uma libertação, uma transformação? Veja que esse homem aqui, irmãos, ele era violento. Ninguém lá na cadeia quebra a cadeia. Ninguém lá aqui na nossa penitenciária estoura uma cela. Esse homem estourava. Havia uma força sobrenatural na vida dele que era dada pelo demônio, que ele arrebentava com ferro, quebrava os grilhões. E a Bíblia diz que ninguém podia amansá-lo. Não havia simpatia, não havia força humana, força do governo, não tinha polícia, não tinha ameaças que intimidavam ele, fazendo com que ele mudasse o seu jeito de viver. Nada mudava a vida desse homem. E do jeito que ele estava, provavelmente não muito ali na frente, ele seria morto. Mas Jesus mudou a vida dele. Quem conhece a história bíblica? Jesus mudou a vida dele. E como o diabo é, né? O diabo ele quer que a gente desvalorize o corpo da gente. Por que o diabo levava ele a se ferir com as pedras? Quem sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, quando o diabo leva alguém a se mutilar, o diabo sugere a mutilação. Te corta, te fere, corta com a faca, corta com a gilete, sangra, causa uma cicatriz, derrama o teu sangue. O diabo quer que a gente desvalorize o templo do Espírito Santo, tratando esse corpo como um lixo ou como uma coisa descartável. Mas, irmãos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não está nas paredes do templo, no altar do templo. Esse lugar aqui é um lugar de reverência, esse lugar aqui é um lugar santo, esse lugar aqui, biblicamente, é chamado de a casa de Deus, mas o lugar que Deus habita não é nas paredes, é em nós. Mas o que é que Satanás quer fazer com o nosso corpo? Quer destruir. Não tem essas pessoas, irmãos, que não têm limites. Desculpa se de repente posso atingir você, a intenção não é atingir ninguém. Mas não tem essas pessoas que não têm limites para fazer tatuagem, para colocar piercing. Irmãos, tem pessoas que colocam até chifrezinho de capeta. Há quem reparta a língua como serpente. A mais famosa que todo mundo conhece é Andressa Urach. Literalmente a mulher fez uma cirurgia repartindo a língua, deixando a língua em forma de serpente. Antes de Andressa Urach, outros que tinham 98% do corpo tatuado e que colocaram chifres, né, igual ao capeta, se é que o bichinho tem chifre, né? Eu nunca vi, mas o que leva uma pessoa a se mutilar, né? Sem limites para tatuagem, sem limites para piercing, para fazer marcas no corpo.
O que leva uma pessoa a fazer isso? E são pessoas bonitas, não são pessoas feias, são pessoas bonitas. Né? Se fosse feio, o cara era traumatizado com a feiura, e aí quis cobrir a feiura com alguma coisa. Não, são pessoas bonitas. Mas grande parte são pessoas sem esperança, sem expectativa de melhora, de uma vida feliz. São pessoas que têm preconceitos com ela mesma, às vezes se sentem rejeitadas, se sentem desprezadas, e aí acabam optando pela sugestão que o diabo dá. Irmãos, há quem faça marca no corpo até por quem já morreu. Veja o que diz Levítico 19 aqui, ó. Veja o que diz Levítico 19 e o versículo de número 28. Veja o que está escrito aqui na Bíblia. Olha só. Quem já tem ente querido morto, diga amém, Jesus. Levítico 19, versículo 28, ó. Pelos mortos não dareis golpes não dareis golpes na vossa carne, e nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então veja o que diz Deus aqui, ó. Pelos mortos, você não vai dar golpe na tua carne, ou seja, mutilar a tua carne, ferir a tua carne. Pelos mortos, você não vai fazer marca no teu corpo. Hoje é muito comum, morreu a mãe, eu vou fazer uma homenagem para minha mãe, vou tatuar no braço, vou tatuar no peito. Se você já fez, está feito. Mas se você não fez, não faça. Não é bom. Deus não quer a destruição da carne, Deus quer a preservação da carne, meus irmãos. A vontade de Deus é que você viva, 70, 80, 90 anos, morra farto de dias, feliz, realizado, contente, e parta dessa vida para uma vida melhor com Deus. Agora, Satanás, ele quer que a gente se automutile, se destrua. É isso que o diabo quer conosco. E se a gente der uma brecha para Satanás, irmãos, ele entra. Como é que o diabo entrou nesse rapaz aqui? Algum espírito de rebeldia, espírito de desobediência, né? E o diabo, quando ele entra na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é o quê? Isolar a pessoa. Então, quando uma pessoa ela começa a se trancar dentro do quarto, quando uma pessoa não quer ver ninguém, quando uma pessoa não quer conversar com ninguém, quando uma pessoa se isola, não quer andar com ninguém, não conversa com ninguém, não tem prazer de estar reunido com ninguém, alguma coisa está começando a acontecer na vida dessa pessoa. E se isso está acontecendo com você, né? Pastor, é só o humor mesmo que está alterado. Pode ser, tomara a Deus que seja apenas um caso de mau humor passageiro e que amanhã ou depois você esteja sorrindo, novamente entrosado com a família, com os amigos, com os irmãos da igreja, e que isso passe. Mas se isso continuar, é muito perigoso. Olha onde o diabo levou esse rapaz aqui, ó. Lá para o cemitério. Irmão, quem quer ficar morando num cemitério, irmão? Né? As pessoas já começam assim, irmão, aquele desejo de vestir roupa preta. Não que não seja bonito a cor preta. Eu uso preto, mas o cara só usar preto. Está um dia ensolarado, você não procura uma roupa clara? Sim ou não? Está um calor, você vai sair no sol, pegar uma camisa branca, uma amarela, sei lá, uma camisa de cor clara, uma roupa clara. Por quê? Porque a luz reflete nas cores que são claras, o calor é menos. E a roupa preta não reflete, absorve mais o calor, a pessoa sente mais calor do sol. Então, quando uma pessoa, você pode ver, quando uma pessoa, ela começa a querer usar só preto, mete coturno, mete calça preta, camisa preta, boné preto, gorro preto, pulseira preta, anel preto, tudo é preto, e o cara fica naquela berlinda ali, não quer ver luz, não quer se enturmar, não quer ser amigo de ninguém. Alguma coisa está acontecendo na vida dessa pessoa. Algum problema espiritual está acontecendo ali. Então é preciso que essa pessoa faça o quê? Que ela procure ajuda.
Irmão, nem sempre a ajuda bate na nossa porta. Esse rapaz aqui, ele foi privilegiado. Sabe o que é uma pessoa privilegiada? O cara está lá no cemitério, Jesus foi lá. Mas nem todos terão essa oportunidade de Jesus bater na porta dele e dizer: eu vim aqui para orar, para te dar uma palavra, para te aconselhar, para te tirar dessa situação que você está e para te dar uma vida nova. Nem todos terão esse privilégio. Muitos não receberão visita, muitos não serão evangelizados, muitos não receberão ninguém para orar, ninguém para dar um conselho, para fazer nada por eles. Então essas pessoas, elas precisam procurar ajuda. Ligue para alguém, vá numa igreja, chame um pastor, um líder religioso, alguém que crê em Jesus, que tem Deus na vida dele, para orar por você, para levar uma palavra de Deus para você, porque se você insistir em não pedir ajuda, o inimigo destrói completamente. Então, pessoas assim, elas precisam de ajuda. E olha, irmãos, você não pode abrir mão do teu familiar. Ah, cansei, não. Mesmo que você esteja cansado, não abra mão dele. Continue orando, continue aconselhando, continue tentando persuadi-lo a buscar a Deus. Porque esses casos aqui de libertação, irmãos, só Deus é quem faz. Bom, o problema desse rapaz aqui, toma um chá de arruda, um banho de arruda, aliás. Toma um banho de arruda, não adianta, irmão. Pega aí como é que chama aquele negócio que o pessoal, incenso. Compra umas varetinhas de incenso, coloca em casa que o incenso já vai. Irmão, não tem incenso que dê jeito nisso, irmão. Irmão, não tem banho de sal, não tem banho de arruda, não tem incenso, não tem simpatia, não tem nada que dê jeito nisso aqui. O único que pode resolver um problema dessa grandeza, dessa natureza, um problema espiritual desse tamanho, é só Jesus, irmãos. Se você tem uma dor muito forte e você ficar resolvendo a dor com analgésico, você pode estar amenizando a dor de um câncer e morrerá fatalmente canceroso. Se você tem uma enfermidade grave, que você toma um medicamento e ele ameniza a dor, e quando volta a doer, você busca novamente um analgésico para se automedicar, e você vai amenizando a dor com analgésico, e vai tomando, mas às vezes uma doença grave está se desenvolvendo ali, que se tratada precocemente, poderia resolver e resultar em cura para você. E assim são problemas espirituais. Às vezes as pessoas tentam disfarçar, vão para o shopping, vão passear tentando arejar a cabeça, tentando amenizar a aflição, a angústia que está sentindo, mas olha, vai no passeio, vai na festa, toma, usa droga, e depois que o efeito da droga e da bebida passa, o problema está pior, a situação está mais difícil. Por quê? Porque esse problema é só Jesus quem tem a resposta. Aleluia! Mas Ele pode aqui nessa noite mudar a tua história. Quem crê que sim, diga glória a Deus. Então, esse gadareno, ele foi privilegiado. Ele estava lá no cemitério, né? Preso, algumas vezes, acorrentado outras vezes, clamando de dia e de noite, se mutilando com as pedras, e de repente Jesus entra num barquinho. E eu não sei se os irmãos todos sabem, mas Jesus enfrentou uma grande tempestade para chegar em Gadara. Se você olhar em Marcos capítulo 4, versículo 35, o barquinho que transportava Jesus passou por uma forte tempestade, ventos fortes, vendavais, a água, as ondas gigantes tentando naufragar, afundar o barquinho. Amém, meus irmãos? E Jesus dentro daquele barco, atravessando de uma banda para o lado de Gadara. Por quê? Porque Jesus sabia que lá em Gadara havia alguém que precisava de cura e de libertação, meus irmãos. E para que aquele barco não afundasse, Jesus teve que dizer o quê? Acalma-te, vento, e aquieta-te, mar.
Jesus teve que repreender a natureza, né? Fica quieto, vento. Mas que homem é esse que até o vento obedece, irmão? Né? Lembra que o vento obedeceu, irmão? E todo mundo que estava ali, Pedro, os demais apóstolos, olharam um para o outro e disseram: meu Deus, quem é esse que até o vento e o mar obedecem ele? Eles não sabiam ainda quem é que estava dentro daquele barco com ele. Talvez nessa noite você está aqui, você não saiba o tamanho do poder que esse Cristo tem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Talvez você está atravessando uma tribulação que nunca termina, e talvez o que esteja faltando é você usar a fé, crer em Jesus, porque o Cristo que estava no barco com eles é o mesmo Cristo que está na tua casa, na minha vida e na tua vida também conosco, ó. E ele acalma a tempestade, amém, meus irmãos? Jesus acalmou a tempestade, ordenando que o mar e o vento se aquietassem. O barquinho atravessou para a banda de Gadara, ancoraram na praia. Jesus desceu do barco e lá dentro do cemitério estava quem? Gadareno. Irmãos, lembra da leitura? Ele estava completamente nu. A primeira coisa que o inimigo faz é despir a pessoa. Incrível. Você pode ver. A pessoa ela começa com um distúrbio mental, às vezes quando é maligno. Primeira atitude, arrancar a roupa, né? Já viu na internet, às vezes, alguma pessoa andando na calçada nua? Nunca viram na internet, às vezes, pedestre grava um vídeo, expõe coisa que não deveria fazer, mas muitas pessoas preferem filmar do que ajudar. Infelizmente, vivemos uma época em que as pessoas não querem perder a filmagem e às vezes não ajudam, mas filmam. Então, às vezes, homens e mulheres andando nus na calçada, em praça pública, surtados, atribulados, é a primeira coisa que o maligno faz, despir a pessoa. A pessoa fica nua, o gadareno estava nu, o gadareno não dormia, o gadareno não tinha uma cama cheirosa, confortável como nós temos. Ele tinha família, mas o Satanás conseguiu tirá-lo da sua família. Às vezes quando você vê um cara passando a noite toda andando na rua do bairro, drogado, não vai para casa há dias. Você chega perto, são jovens, são moços e moças bonitos, mas é insuportável o cheiro da sujeira. E aí você olha para uma moça jovem, um rapaz jovem, bonito, de aparência, não vai para casa há dias, há meses, cheirando mal porque não toma banho, geralmente magro porque o crack, ele destrói os músculos do corpo e também a pessoa que é usuária não se alimenta direito. E aí você diz, como é que pode uma pessoa dessa fica na rua a noite toda para lá e para cá? É o poder do crack? Sim, mas por detrás do crack está o diabo também, meus irmãos. O diabo está ali amarrando, segurando a pessoa. Eu não sei se alguém aqui já foi espírita. Alguém aqui já foi espírita? Levante a mão, não precisa ter vergonha. Alguém aqui já foi espírita? Alguém aqui frequentou terreiro alguma vez? Não, só vocês duas? O pessoal, graças a Deus, nunca frequentou. Mas é assim, ó, vai ter uma sessão espírita. O que é que não pode faltar numa sessão espírita? Cachaça, cerveja, uísque, vodka. O que mais? Charuto, cigarrilha, cigarro. Aí você entende o porquê uma pessoa tem tanta dificuldade para largar da bebida e para largar do cigarro. Não é só uma dependência química. Não é só o vício do álcool, a influência da nicotina e do alcatrão. Veja que numa sessão espírita, para essas entidades, Pombagira, Preto Velho, Exu, para eles baixar, tem que ter cigarro à vontade, cachaça à vontade, todo tipo de tabaco à vontade, senão eles não baixam. Eles gostam disso. E são eles que incitam as pessoas a viver uma vida de vícios. Porque os irmãos sabem que o viciado não vai para o céu. Sim ou não, meus irmãos? É doído falar isso. Viciado não entra no céu. Então é uma batalha grande, né? Eu quando aceitei Jesus, irmãos, eu sofri para deixar do vício.
As outras coisas foi do dia para a noite, mas aquilo que eu era viciado foi uma batalha. Uma das batalhas foi o cigarro. Ah, pastor, mas é a nicotina, o alcatrão, e o cigarro tem mais de 4.000 substâncias tóxicas, então é viciante e tal. Tudo bem, concordo contigo, mas tem uma coisinha a mais do que a nicotina, o alcatrão e a substância química tóxica. Tem a influência de Satanás. Amém, meus irmãos? Mas Jesus é aquele que quebra toda maldição. Amém? O Evangelho, irmão, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, meus irmãos. Aleluia! Quem foi liberto dos vícios? Levante a mão, só quem era viciado. Levante, quantos viciados nós tínhamos aqui? Levante a mão. Levante a mão e diga glória a Deus aqui nessa noite. Quem foi liberto por Jesus, pelo poder de Deus, levante a sua mão e diga glória a Deus aqui nessa noite. Aleluia! Ele nos levantou do pó, nos tirou do abismo, do lamaçal de pecado e nos fez uma nova criatura na sua presença, irmãos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas é assim, irmão, o diabo luta até onde ele puder lutar. Enquanto ele achar uma brecha, ele luta, ele escraviza. E se Jesus não vai a Gadara, o inimigo matava esse homem. Mas quando Jesus colocou o pé em Gadara, Jesus olhou lá, o cemitério era pertinho da praia, Jesus avistou o gadareno, todo nu, não precisava nem ter dom de revelação para saber que tinha demônio ali, né, irmãos? Tem coisa que o diabo camufla, mas tem coisa que está na cara, que é o capeta. Sim ou não, meus irmãos? O diabo se transforma em anjo de luz, sim ou não? Tem coisa que se você não tiver discernimento, tu é capaz de abraçar o capeta e dizer que tu é meu amigo. Mas tem coisa, irmão, você olha um cara nu, todo com cara de brabo, querendo bater em todo mundo. Ah, Jesus olhou e disse, sai desse homem, espírito imundo. Sai dele. O demônio trouxe o homem até a presença de Jesus. E o que é que o demônio fez? O demônio se curvou. O homem se ajoelha e se prostra. E sabe o que o demônio fala? Por que vieste a nos atormentar antes de tempo? Nós sabemos quem tu és. E Jesus disse, como é o teu nome? O que ele falou? Meu nome é João. Foi isso? Meu nome é Legião. Por que ele não disse o meu nome é João, é Pedro? Porque ele não tinha mais poder sobre a vida dele. Ele já não fazia mais o que queria. Ele fazia aquilo que o diabo queria porque ele estava possesso. Ele estava debaixo da autoridade de Satanás e ele vivia para fazer a vontade do diabo. Quantas pessoas que não conseguem fazer mais a sua vontade? Ah, eu queria estar com a minha família, eu queria estar na igreja, eu queria estar naquele serviço, eu queria, mas alguma coisa me impede, alguma coisa me afasta. Irmão, cuidado que pode ser isso aí já uma indicação que tem alguma coisa maligna agindo na sua vida. O diabo, ele absorve a nossa vontade e o que prevalece é a vontade dele. Qual é o teu nome? Meu nome é Legião, ou seja, ele não tinha mais identidade. E você pode ver, irmão, que o diabo tira a identidade das pessoas. Lá na rua tem alguém que você olha e diz, aquele é maconheiro, aquele é ladrão, aquele é caixeiro. Pode ver. O diabo rouba a identidade das pessoas. A pessoa passa a ser tratada por ladrão, por cachaceiro, pinguço, maconheiro. Ninguém mais fala, aquele ali é o Carlinhos, é o Joãozinho, é o filho da Dona Maria, do seu José e não sei o quê. Não, as pessoas apontam e dizem, é o cachaceiro, é o ladrão, é o maconheiro, cuida que é vagabundo. O diabo faz isso, mas Jesus devolve a dignidade para as pessoas, irmãos. Alacanda rabachega. Esta noite é a noite em que Jesus vai devolver a dignidade para pessoas aqui, meus irmãos.
Esta noite é a noite que o Senhor vai restaurar a dignidade de pessoas da tua casa, da tua família, a qual o diabo escravizou e até roubou a identidade deles, mas o Senhor vai restaurar a dignidade dessas pessoas novamente. E se você crê, levante a sua mão e diga glória a Deus aqui nessa noite. Deus restaura a dignidade. Qual é o teu nome? Não pôde dizer, e o nome é uma das coisas que a gente mais tem orgulho. Quem tem orgulho do seu nome? Quem é que deu o seu nome? Foi teu pai, tua mãe? Mas a gente carrega com prazer. Tu já parou para pensar o gozo, a alegria que um pai tem para dar o nome para um filho? Eu tive minhas filhas, irmãos, e quando a Tere estava grávida, nós conversava. Qual é o nome que vamos colocar? Ela dizia, que tal esse? Eu dizia, não, mas que tal esse? Ah, se for um menino é esse, se for uma menina é aquela. Rapaz, o teu nome foi projetado, o teu nome foi escolhido. O teu nome foi escolhido com carinho, com lágrimas, com sorrisos, com conversa de pai e mãe conversando, querendo achar um nome bonito, para você crescer, para você ser alguém na vida, para você ter orgulho, alegria, ser um homem, um bom cidadão, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E o diabo está roubando tudo isso de algumas pessoas, irmãos. Amém, meus irmãos? Né? A Cássia, quando a Tere estava grávida, daí eu estava com a Tere, daí que nome vamos colocar na Cássia? Daí eu falei assim, hoje eu vou no culto, e se sair uma mensagem com o nome de Cássia, eu vou colocar o nome. Aí fui na igreja, o presbítero foi pregar. Aí abriu a Bíblia lá em Jó 42, falando dos filhos de Jó e falando o nome das 3 filhas de Jó. E uma das 3 filhas de Jó se chamava Cássia. E são 3 filhas, né? Mas Cássia, nos meus ouvidos, era mais bonito. E quando o presbítero leu sobre as filhas de Jó, eu vim buscar o nome para minha filha. E quando ele leu o nome das filhas de Jó, que eu escutei os 3 nomes, eu disse, Cássia. Fui para casa alegre. Cheguei em casa e disse, Tere, já tem o nome para a filha. Se for menina, já tem o nome. Ela falou, qual é? Eu falei, Cássia, filha de Jó. E nasceu a Cássia, colocamos o nome. Então, todo nome que tem aqui foi escolhido com muito amor. Para a gente permitir o diabo vir destruir, né? Você, mãe crente, escolheu um nome bíblico para o teu filho, esperando que ele fosse um homem de Deus, uma mulher de Deus. Escolheu um nome de peso, é um Pedro, é um Lucas, é um Paulo, é um Moisés, é um Jeremias, é um Daniel, é um Ezequiel que você escolheu. E aí vem o diabo e diz, eu vou pegar o teu filho e vou destruir. Não vai não, Satanás. São herança do Senhor. E o Senhor vai restaurar a dignidade para os nossos filhos, eu acredito, meus irmãos. E quem crê também diga graças a Deus. Deus vai restaurar. Deus vai renovar, Deus vai colocar de pé novamente esse filho, essa pessoa da tua casa, em nome de Jesus. Porque para Jesus é fácil, irmão, né? Para a gente corre para lá, corre para cá e não dá conta. Mas para Jesus, qual é o teu nome? Legião. Então, sai dele agora. Sai dele agora. Não dá para ser semana que vem, não, agora. É aqui e agora. Jesus não faz negócio com o diabo, irmão, né? Tem que sair agora. Irmão, Jesus expulsou os demônios, o gadareno ficou liberto. Quem lembra, irmão, que ele vestiu uma roupa? Eu acredito que era uma roupa bonita, né? Porque quando Jesus muda a vida da gente, irmão, tudo muda mesmo, né? Agora ele está vestido. Você pode ler depois na tua casa o capítulo 5 na íntegra. Ele vestiu uma roupa e sabe onde é que ele se sentou? Do ladinho de Jesus. Antes o prazer era do lado do traficante, do lado do ladrão, do lado da prostituta, do lado do drogado, do lado, né, na mesa do boteco. Antes o prazer dele era se assentar em lugares ruins, obscuros. Agora o prazer dele era estar assentado ao lado de Jesus.
Olha a obra que Deus fez na tua vida. Você está sentado dentro de uma igreja. Olha a mudança. Meu amigo, você era homem de mesa de sinuca. Você era homem de cancha de bote. Você era homem de boteco, de passar a noite bebendo, chegando em casa embriagado. Hoje você está dentro da casa do Senhor, assentado diante daquele que pode todas as coisas. Que transformação Deus fez na nossa vida, meus irmãos. Amém, igreja do Senhor. Deus transforma ou não transforma, meus irmãos? Glória a Deus. Eu me lembro, irmão, que no ano de 84, ó como Deus faz. 84, janeiro de 84, eu estava servindo o batalhão, fiquei para a última baixa, saí em fevereiro, servi 1 ano e 1 mês. E